Boa noite. Está no ar o programa Conexões Espiritualidade e Cotidiano. Quando se oferecem oportunidades iguais de acesso a bens e serviços a todos, sem distinção, é realizada a inclusão social. Mas na prática, será que isso acontece mesmo? Por que é tão difícil aceitar o diferente? Para conversarmos sobre inclusão social, hoje aqui no estúdio da TV Horizonte, recebo a mestra em Ciência da Educação, Paula Branco, que também é professora da PUC Minas. E você, claro, pode participar conosco pelo telefone 3469-2531 ou pelo WhatsApp 996428473. Paula, boa noite, seja bem-vinda. Obrigada. Então é muito bom falar de inclusão, ou seja, falar de alguma iniciativa, de algum marco legal, de uma tendência na cultura contemporânea que nos torna iguais, que cria oportunidades para todos. Eu queria começar conversando sobre esse conceito. O que é inclusão? A inclusão é a ideia de pertencimento, né? Você pertencer a um grupo, a uma sociedade. Então, se o indivíduo não se sente pertencente àquele grupo, ele não está incluído. E para que haja esse pertencimento, para que ele se aproprie desse ambiente, dessa sociedade, desse grupo, ele tem que participar com direitos iguais. Então, a gente cai na ideia da acessibilidade. Ele tem que acessar esse ambiente, essas informações que ele vai receber de maneira igual a todas as outras pessoas. Agora, há muita gente que pensa que incluir significa pegar o deficiente e colocar no mundo nosso, querendo que ele seja igual a nós. Ele não vai ser igual a nós, verdade? Não, ele vai acessar de acordo com os recursos que ele tem, né? Então, vai depender de qual a limitação que ele tem, que é gerada por uma deficiência. Então, quando nós falamos, ou quando você diz aí, limitação que a pessoa traz, quais são as principais limitações que exigem uma sociedade que pratique a inclusão? Eu cito o caso do surdo, que ele tem uma língua diferente, né? Então, ele precisa de acessar esse mundo, de se comunicar, de se entender, e entender esse mundo. Então, ele precisa de uma acessibilidade comunicacional, né? No caso do cadeirante, ele precisa de ter acessos, rampas, né? Por mais etc. que ele tenha uma cadeira até motorizada, que hoje em dia isso é muito comum, dependendo do espaço, ele não tem como acessar. Né? A gente vive numa cidade que os passeios são... É verdade. Né? As ruas, a pavimentação é muito ruim normais, ainda, né? Então, eu acho que isso aí é essa alteração que você tem que fazer nesse meio social para que essa pessoa tenha acesso realmente. O cego também? O cego, ele sofre muito porque as calçadas, elas são muito interrompidas, né? Com sinais de postes de sinais, lixeiras, né? E pontos de ônibus, então, orelhões, isso tudo são empecilhos para ele. Eu já ouvi relatos de cegos que preferiam andar no meio-fio, abaixo da calçada, porque ali ele não iria encontrar Agora, eu obstáculos. posso usar o termo inclusão também para incluir, por exemplo, negros nas universidades, com certeza. Inclusão dos pobres, criar condições democráticas para que todos tenham acesso ao banquete da vida? É claro, aí entra a questão do pertencimento, né? Ele tem que pertencer a esse grupo de uma maneira igual. Por que ele vai ter uma dificuldade ou como é que eu vou dizer, um empecilho por cor ou por opção sexual? Isso não existe. Agora, ainda há muito preconceito com relação ao diferente, não é? E somos todos diferentes, né? Se nós fôssemos todos iguais, seria muito chato, Tem né? aqui uma participação muito interessante da Fátima Silva. Ela diz o seguinte: olhe para os dedos de sua mão, eles são diferentes. Ainda bem, exatamente por serem diferentes, são harmoniosos quando vistos em conjunto. Já imaginou se fossem todos iguais? Certamente teríamos dificuldade de fazer o que fazemos de maneira tão natural. A humanidade, pode-se dizer, é semelhante à sua mão. Somos diferentes numa família, numa região, numa nação. A diferença é inerente à natureza humana,
Que bom que assim seja. Algum comentário, Paula, por favor? Isso aí foi muito pertinente o que ela disse, né? Porque se você olhar por essa questão de que as pessoas não são iguais, uma pessoa que tem uma deficiência, que comunica de uma maneira diferente, que enxerga com a mão em vez de enxergar com os olhos, ela é diferente de mim. Mas ela pode acrescentar algumas coisas que eu não tenho, né? Eu mesma aprendi muito na convivência com deficientes visuais, que eu trabalhei durante muitos anos no Instituto São Rafael, e lá eu aprendi que a falta da visão não é um impedimento. E muitas vezes a falta da visão abre o nosso cérebro, abre o nosso entendimento para uma série de coisas que nós, enquanto videntes, não participamos. Quando se fecha uma porta, abrem-se duas janelas. Um médico, uma vez, ele me deu uma definição que eu achei perfeita. Ele disse que a visão torna os outros sentidos preguiçosos. Então, aquele momento que você tem para captar uma informação através da audição ou através até do olfato, você olha e você nega essa possibilidade. Às vezes as pessoas dizem que é a potência da visão, mas na verdade eu acho que a visão, a cultura da imagem, ela é muito pobre, porque ela não tem movimento. Eu digo assim, olha, fulano está com a camisa amarela. Daqui a 10 minutos eu digo, a camisa dele continua amarela. Outra coisa é quando nós aguçamos e desenvolvemos outras formas de percepção e de sensibilidade. Como, por exemplo, a escuta. As palavras ecoam, duram anos e às vezes fazem talhos inicicatrizáveis na nossa alma, seja do ponto de vista positivo, seja negativo, porque nos leva a uma percepção do outro como realmente ele é e como ele tem direito de ser diferente. Exatamente, é um direito, né? Tá certo. Paulo, agora, como que a gente fala? Qual que é o modo correto? Portadores de necessidades especiais, deficientes, para não usar palavras, vamos dizer assim, que demonstrem preconceito, embora isso exista ainda hoje, né? É muito interessante essa pergunta, porque é um erro muito recorrente. As pessoas se dirigirem a uma pessoa e falar, ela é deficiente. E quando você diz que ela é deficiente, você está afirmando que ela não tem eficiência. Então, é um termo que a gente evita de usar. O termo portador de deficiência também, ele é um termo que a gente hoje em dia ele não é usual, porque ele remete à deficiência e não à pessoa. E a gente tem que ter o olhar para a pessoa, independente dela ter uma deficiência ou não. E a ideia de portador dá a falsa ideia de que ele pode deixar de portar isso. Não vai, é condição dele. É condição dele. O cego é cego. Exatamente. O surdo é surdo. Então, o termo mais utilizado hoje e que ele é mais assim, indicado é pessoa com deficiência. Pessoa com deficiência, porque chama atenção para a pessoa. Ou seja, ele não é deficiente, ele não é portador de necessidades especiais, mas é com deficiência. Interessante. Exatamente. Ou seja, são nuances muito sutis, né? E necessidades especiais todos nós temos, né, Padre Márcio? A minha é diferente da sua, né? Então, isso não configura que essa pessoa tenha uma deficiência. Né, que vai trazer a ela limitações que têm que ser levadas em consideração, principalmente no âmbito educacional, né? Então, isso aí não pode também desvalorizar a existência dela, ela existe. Agora, na nossa cultura atual, a inclusão é uma realidade ou é ainda um sonho? A gente ainda está caminhando, né? Eu acho que a gente está saindo do lugar, há uns 10, 20 anos atrás, a gente estava começando a pensar nisso, né? Quando a gente veio a ideia da Declaração de Salamanca, falando sobre o que seria a inclusão, uma sociedade inclusiva, era tudo muito assim, incipiente. Hoje em dia a gente já está vendo algumas ações acontecendo. No Brasil, quando que começou os principais marcos? Quando aconteceram marcos legais? Foi com a criação da nova LDB, né? 96. 94, em 96, exato. E a partir daí vieram outras situações que vieram alterando, né? A legitimidade da Libras, por exemplo, né? Hoje em dia o profissional intérprete foi reconhecido, está tramitando no Senado o profissional revisor Braille. Então a gente está saindo de uma situação que esse profissional nem existia, né? Então o deficiente sempre existiu, a pessoa com deficiência sempre existiu, seja ela surda, cega, com deficiência intelectual, ela nunca deixou de existir. Mas ela não era vista como uma prioridade como hoje ela é. Mesmo que seja ainda uma questão muito legal ainda.
Mas eu acho que a lei, ela é um marco. É uma referência, né? Que vai referenciar todo esse processo. Bom, eu queria agradecer a Fátima Silva pela participação, a Neides Abreu, que diz o seguinte: incluir de fato é difícil, principalmente nas escolas. As escolas não estão preparadas para a inclusão? Falta equipamento, faltam profissionais preparados? Eu acho que ainda falta alguma coisa acontecer no sentido de as pessoas assumirem que elas têm que mudar a visão delas. Não é ficar esperando uma política pública que direcione as ações dentro de uma escola. Eu acho que quem está hoje dentro da escola, o educador... A construção é no dia a dia, né? Ele tem que desconstruir a ideia de inclusão e construir novamente. Ou seja, isso aí é uma questão cultural que demanda tempo, né? Exatamente. Isso aí não vai ser uma coisa rápida, não vai ser uma lei que vai chegar e dizer que isso vai acontecer. Claro que a lei ajuda. Ajuda. Bom, a Neides, obrigado pela participação. A Vânia Brandão diz o seguinte: é um tema muito polêmico. É polêmico, Vânia, é desafiante, mas todos têm direito ao banquete da vida. E eu aproveito para a gente chamar o intervalo, descansar um pouquinho e dizer que leis existem, mas atitudes de rejeição criam barreiras que dificultam o processo de integração e inclusão. Nós vamos conversar mais sobre inclusão social daqui a pouquinho, voltamos em instantes.